Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é seu amigo, evangelista e escritor Samuel Teodoro. Diante das 13 lições que nós temos na revista com o título A Igreja em Jerusalém, do terceiro trimestre de 2025, nós iremos abordar a lição de número 7, que diz o seguinte, o seu título. E nós iremos abordar de forma teológica. Vamos teologizar a lição 7 da Escola Bíblica Dominical, que diz o seguinte: uma igreja que não teme a perseguição. Texto áureo, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e versículo 29. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja, há duas verdades inegáveis. Uma, a igreja será perseguida. Não é uma suposição. Será que vai ser? Não, ela será perseguida. 2, Deus a protegerá. E eu abro um parênteses aqui para distinguir igrejas e placa denominacional. A igreja que nós estamos abordando aqui, é bom salientar isso, é a igreja universal. É a igreja que Jesus vai arrebatar. Eu estou falando de Pedro, eu estou falando de Tiago, eu estou falando de João, eu estou falando de Estevão, eu estou falando dos apóstolos, eu estou falando dos 70, eu estou falando dos que desceram, foram batizados, selados com a promessa, o Espírito Santo. Foram selados com o dom da promessa na descida do Espírito Santo de Atos capítulo 2. Eu estou falando desta igreja. É a igreja que o Senhor Jesus ele fez a promessa, dizendo no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o Senhor vai nos tirar. É essa igreja. Então, eu estou falando da igreja que o Senhor Jesus vai vir arrebatar. Ela sempre será perseguida. Sempre será perseguida. Tá certo que tem algumas pessoas que às vezes aprontam, fazem coisas que não devem fazer, fazem até, usurpam a lei, né? Defraudam a lei, né? Fazem tantas coisas erradas. Então, vai pagar um preço. Mas eu estou falando você pagar um preço porque você defende Jesus Cristo, defende a sua fé. É disso que eu estou falando. Você sempre será perseguido por defender a sua fé, por defender Jesus Cristo. Muito bem. O primeiro tópico diz assim: a igreja perseguida. Quem eram os perseguidores? Eram os saduceus, eram os sacerdotes e eram os anciões. Segundo subtópico, esferas da perseguição, quais eram? Duas: a religiosa e a política, né? Eles perseguiam a igreja. Eu estou falando da igreja, né, que anda, os apóstolos, os 70, aqueles que foram selados com o selo da promessa do batismo no Espírito Santo, aqueles que foram salvos, estavam sendo salvos aos milhares e aos milhares, porque aonde os apóstolos pregavam, milhares de pessoas aceitavam a Jesus Cristo, eram perseguidas. Muito bem. Terceiro subtópico do tópico 1. A igreja enfrentará oposição. Enfrentará. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Segundo subtópico, a igreja protegida. O anjo de Deus. Um anjo de Deus. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui, a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Por exemplo, quando oravam, né? Solta Pedro, solta Pedro. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus enviou um mensageiro e falou: Pedro, sai, porque a igreja está clamando. Muito bem. Segundo subtópico do tópico 2, a intercessão da igreja. Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. Por isso, meu amigo, você deve orar. Eu estou falando da igreja. Não estou falando de um templo, de bloco, cimento, areia. Não, estou falando de você. Você deve orar. Você deve praticar o vejo diante de Deus. O que era o vejo? Vigilância. O que era o vejo? Escritura. Ler as escrituras. Ler a palavra de Deus. O que era o vejo? Jejum. Precisa mortificar a sua carne, porque tem muitas pessoas que não conseguem vencer a sua carne e será vencida. O que é o vejo? Oração. Uma igreja precisa orar. Você precisa orar, meu amigo. Terceiro subtópico.
o valor da oração. Esta passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 31. Terceiro tópico, a igreja destemida. Primeiro subtópico do terceiro tópico, testemunho com poder. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Meu amigo, a igreja precisa ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja morre. E eu falo sempre isso, sem o Espírito Santo, a igreja é morta. Se a igreja está de pé, por quê? Porque tem o Espírito Santo. Se você está de pé, representando aqui Jesus Cristo na terra, é por quê? Porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Bom, meu amigo? Eu não estou falando, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não estou falando disso. A partir do momento que você levanta as suas mãos cansadas, e se por sinal você quer levantar agora, já levanta. A partir do momento que você levanta a sua mão cansada e diz, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida, o Espírito Santo entra dentro de você e expulsa aquele forte que diz que é forte, mas não é forte nada, porque o Espírito Santo de Deus é que é forte. E expulsa o valente e ele passa a fazer morada dentro de você. Cada pessoa carrega a virtude do Espírito Santo dentro de você, que um dia aceitou a Cristo. Segundo subtópico do tópico 3, convicto de sua fé. Mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé, mesmo que isso lhe custava caro. Quantas pessoas têm renunciado à sua fé por nada, por dinheiro, trocado as coisas de Deus por balela, por propostas? Quantas pessoas trocam as coisas de Deus por prazer, por ego? Não. Os valores cristãos são inegociáveis. Falo sempre isso. Os valores cristãos são inegociáveis, não tem como negociar. E para basear a lição bíblica, eu vou ler um texto bíblico que está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que vai dizer o seguinte. Mateus, capítulo 16, versículo 24, vai dizer o seguinte. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Parafraseando, eu vou lhe dizer, se você quiser seguir Jesus, tome a sua morte e siga Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, terra cai, planeta se choca na atmosfera, as pessoas mudam de opinião, mas você deve seguir Jesus com a sua cruz. O que é a cruz? A sua morte. Todos nós carregamos a nossa cruz, símbolo crucial do cristianismo. O que é renúncia? Porque aqui está dizendo assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que é renúncia? Abrir mão das vontades próprias. O que é a cruz? Morte, símbolo central do cristianismo. O que é medo? Medo não é temor, medo é diferente. Aqui a igreja pedia mais ousadia. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mas você vê que a igreja primitiva, ela pedia ousadia para pregar mais a sua palavra, para pregar a palavra de quem? De Deus. Não pedia para Deus livrar, mas pedia para Deus dar mais ousadia, dar mais coragem, dar mais poder. E você, o que está pedindo? Aí fica a pergunta para você. Medo é o quê? No dicionário Nós, é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo. Temor, o que é temor segundo o dicionário Wycliffe? É o respeito pela santidade e a majestade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 29, nós vemos que a igreja orava, que eu acabei de falar, orava, pedindo não para Deus livrá-los, mas para dar mais coragem, para dar mais força, para dar mais ousadia. Por isso, meu amigo e minha amiga, a importância de você ter as marcas de Cristo, porque se você tiver as marcas de Cristo, de maneira nenhuma você vai vender as coisas de Deus por um prato de lentilha, como o amigo, o irmão de Jacó fez. Muito bem. Mas o que é perseguição?
Eu estou com um dicionário aqui, a minha Bíblia é dividida em três. Tem um dicionário, tem a Constituição Federal, né? E tem a Bíblia. O dicionário está dizendo assim, o que é perseguição? É um ato de correr em seguimento de alguém para o prender, e também qualquer violência praticada por motivo religioso ou político. Bem cedo, a igreja cristã perseguida, que Jesus já tinha predito no Sermão da Montanha, e quando carregou, né? E quando encarregou os 12 da missão de evangelizar. Então, quando Jesus já no Monte da Montanha, já avisou eles, orientou eles, naquela pregação poderosa, né? No Sermão da Montanha, já orientou, falou assim, vocês vão ser perseguidos, vocês estão dispostos a enfrentar tudo em meu nome? Aí eles falaram assim, Jesus. Essa palavra aí é dura mesmo, hein? Será que nós vamos conseguir? Jesus falou, vocês vão conseguir. Mas e vocês? Estão dispostos a enfrentar tudo por causa do meu nome? Nós vemos que a igreja não é perseguida porque ela carrega uma posição diante da sociedade, ela tem uma voz. Não. A igreja ela é perseguida porque carrega as marcas de Jesus. A igreja é perseguida porque carrega o nome de Jesus. A igreja é perseguida porque carrega Jesus em seu coração e defende não o nome de Jesus, mas defende cada dia mais as marcas do nome de Jesus. Porque eu falo sempre isso, que o nome de Jesus, Jesus por si só defende, mas nós defendemos as marcas de Jesus, nós defendemos os cravos de Jesus, nós defendemos os espinhos de Jesus, nós defendemos as dores de Jesus, nós defendemos que Jesus morreu realmente, nós defendemos o Evangelho, nós defendemos as marcas. E você carrega as marcas de Jesus. Você não só defende, mas você carrega as marcas de Jesus. Você defende o que é as marcas de Jesus? Jesus sofreu. Jesus também, ele foi um homem experimentado em dores, mas ele deixou muitas marcas aqui na terra. E nós continuamos defendendo as marcas do Evangelho, do cristianismo. Meu amigo e minha amiga, você que está olhando esse vídeo, está ouvindo, muito bem. Mas você vê, diante aqui da Constituição Federal, eu vou ver que aqui no Brasil não é tão fácil, né? Não é tão difícil pregar. Eu estou com a Bíblia também, mas eu estou com uma blusa aqui que fala de alguns países, né? Alguns países, eu vou virar as costas para você ver. Ó lá. Você consegue ver aí um país? Tem alguns países aí que o evangelho não é bem aceito, não. Sabia disso? Aqui no Brasil é bom. Você falar que é cristão, a pessoa te perseguir, você usa a lei para se defender. Tem os advogados, tem os magistrados, tem juiz hoje cristão, tem desembargador cristão, tem tanta coisa cristão, tem presidente cristão, prefeito cristão, governador já, né? Nós vemos aí governador cristão, desembargador cristão, senador cristão, tem tudo cristão. Hoje em dia o evangelho aqui no Brasil não é tamanho perseguido, mas você viu os países aqui? Pesquisa para você ver um deles aí, se não há perseguição lá, veementemente velada. Diante da cláusula pétreas, artigo 5º, inciso de número 5, né? De número 5, 6, nós vamos ver o seguinte: é assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Sabia disso? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei. A proteção aos locais de culto e suas liturgias. Sabia disso? Que o local de culto é inviolável? Artigo 5º. É cláusula pétrea isso aqui, viu? Você não sabe isso aí, procura no Google o que é cláusula pétrea. Artigo 5º, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado ou anonimato. Você viu como aqui no Brasil não é tão difícil ser cristão? Aqui no Brasil as próprias leis nos defendem, mas a igreja de Jerusalém era veementemente perseguida. Aí você fala para mim assim, então não há perseguição no Brasil? Há uma perseguição silenciosa em todos os lugares. A revista nos fala, se você aceitou a Jesus Cristo, você precisa ter discernimento e você precisa saber que você será perseguido, mas Deus vai te proteger. Se não vai perseguir veementemente de frente assim para falar, eu não gosto de cristão, não gosto, quer saber de crente, quer saber de nada, ideologicamente eles vão te silenciar aos poucos, vai te silenciando, usando as leis, usando a ideologia, usando a educação,
usando as redes sociais, usando as mídias. De um pouquinho em pouquinho, a voz dos cristãos vai se silenciando. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Daqui a pouco, você está trancafiado. Mas Jesus, ele diz na sua palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a pregação do evangelho da palavra de Deus. Não prevalecerão. Mas aqui está, meu amigo, teologizando a revista da Escola Bíblica Dominical. Renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua sentença, a sua morte e siga Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, faça igual à igreja primitiva. Aconteça o que acontecer, aconteça o que acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, mas não renuncie à sua cruz. Não negue Jesus por um prato de lentilha. Não negue Jesus por uma proposta. Não negue Jesus por um chamado. Aí, vou te dar isso, vou te dar aquilo outro. Vem aqui, eu vou te dar aquilo outro. Não negue Jesus por nada. Porque a palavra de Deus nos diz na sua palavra. Se você negar Jesus, Jesus também não vai fazer nem questão de falar o seu nome naquele dia. Não quero nem saber quem é você. Por quê? Porque aqui na terra meu nome é Samuel. Mas naquele dia, quando Jesus me chamar, ele vai me dar um novo nome. Seu nome não vai estar. Por quê? Porque você negou Jesus. Trocou Jesus por nada. Não troque Jesus. Sirva Jesus. Tome sobre si a sua cruz e siga. Tome sobre si a sua sentença, aconteça o que acontecer, mas siga Jesus. Não barganha Jesus por nada.